Minha ex voltou exigindo que eu pague pensão alimentícia para ela. Há 7 anos, eu estava casada com minha querida ex, estávamos juntas há 6 anos naquela época. Achei que tínhamos um ótimo relacionamento antes de eu receber uma boa herança. Usei o dinheiro primeiro para comprar um apartamento para morarmos, um carro novo para ela, pois o dela estava se desfazendo, como agradecimento pelo apoio constante ao longo dos anos, e o resto foi para iniciar minha própria empresa. Pensava que nos amávamos, conversamos inúmeras vezes sobre filhos, ambos queríamos uma família. Um dia voltei do trabalho, ela estava sentada no sofá e sinalizou para eu sentar com ela. Então, ela me disse que estava grávida. Fiquei feliz por meio milissegundo, quando percebi a impossibilidade disso acontecer porque nós duas éramos mulheres. Comecei a chorar pelo que isso significava. Então, ela começou a chorar e pedir desculpas, mas disse que isso poderia ser uma coisa boa agora. Incrédula, perguntei como isso poderia ser bom. Ela disse que esta poderia ser a oportunidade perfeita para termos a família que sempre quisemos. Não tinha energia para discutir naquele momento, então fui arrumar algumas coisas e disse a ela que ficaria com minha prima por alguns dias e voltaria para conversar. Fiquei um desastre com minha prima por uma semana, depois voltei, disse que queria o divórcio, arrumei todas as minhas coisas enquanto ela me dizia que não conseguiria sem mim e que eu estava abandonando nosso filho. Não disse nada, não conseguia falar, só tinha energia para arrumar e ir embora. No divórcio, deixei ela ficar com o apartamento, o carro dela aqui estava em meu nome, ela exigiu pensão, dei a ela por 1 ano, embora ela não tivesse realmente direito a isso, ela exigiu pensão para o filho, mas foi negado por motivos óbvios. 1 ano depois, estava feito. 1 mês antes do divórcio ser finalizado, conheci uma mulher. Não tinha certeza sobre namorar, mas meus amigos me encorajaram a voltar a sair, então eu fiz. Foi devagar, contei a ela sobre meu passado, ela ficou muito triste por mim. Saímos, nos beijamos, então ela parou de responder minhas mensagens e ligações por 1 semana. Não sabia o que estava acontecendo, até que ela apareceu na minha casa parecendo triste. Ela me disse que estava grávida, o que me fez pensar não de novo. Mas ela rapidamente explicou que descobriu há alguns dias, teve uma consulta naquele dia e foi informada que estava grávida de cerca de 16 semanas, que não traiu desde que nos conhecemos há 3 meses, que sabia que isso poderia ser gatilho para mim, que gostava muito de mim, mas entenderia se eu não quisesse nada com ela e foi embora. No final, não consegui deixá-la ir, e ficamos juntos. Todo o processo foi um pouco confuso no início, mas resolvemos. Agora minha empresa está em ascensão há anos, compramos uma casa, nos casamos, tivemos mais 2 filhos, um cachorro e um gato, a família dela me ama, minha família ama ela. Mas no último sábado minha ex teve que aparecer novamente. Estávamos em uma reunião de família do lado da minha esposa, quando ela apareceu na casa da tia da esposa para me expor como uma pessoa horrível que abandonou sua esposa e filho e os deixou sem nada para começar uma nova família com uma leviana e criar o filho de outra pessoa, e que, como tenho dinheiro, tenho que começar a pagar a pensão alimentícia atrasada e blá blá blá. Aparentemente ela se tornou amiga da esposa do primo da minha esposa na PTA, contou ela sobre mim, deu meu nome e a esposa do primo ficou chocada e horrorizada com minhas ações e decidiu que iriam me confrontar na reunião de família para todos ouvirem e mostrar as evidências. Minha esposa tentou argumentar, mas foi interrompida pela tia dela, a mãe do primo, e de uma forma não muito agradável nos expulsou com a promessa de tornar público meu tratamento com minha ex e arruinar minha empresa. Saímos atordoados, e minha esposa jurou que iria começar a Terceira Guerra Mundial se alguém ousasse me difamar. No domingo de manhã, recebemos uma ligação do pai da minha esposa, a irmão da tia, para conversar sobre o que eram os textos e mensagens de voz que estavam recebendo. Eles não foram à reunião, fomos almoçar lá e explicamos tudo o que aconteceu. Eles sabiam que eu tinha me divorciado no passado, mas nunca contei a eles o porquê. Eles entenderam a situação, mas minha sogra ainda disse que, como eu tenho dinheiro, deveria ajudar minha ex, pagar a pensão alimentícia, conseguir um lugar para ela se precisar e ser uma figura parental na vida da filha da minha ex. Afinal, a criança foi concebida durante seu casamento, ela tem algumas crenças espirituais estranhas. Minha esposa agora está brava com a mãe por dizer isso, os irmãos da minha esposa estão do nosso lado, exceto um que é próximo do primo e o primo acredita na esposa dele, e estamos ignorando a família estendida. A atualização. Olá, desculpe por não ter atualizado antes, tem sido caótico. Entre as mudanças na rotina dos meus filhos com o fim do ano letivo, minha esposa, meu negócio e a situação com minha ex, mal consegui assistir à última temporada de Succession. Primeiro, quero esclarecer algumas coisas. Vi que muitas pessoas se fixaram no fato de eu ter dado o apartamento para minha ex, entendo, mas naquele momento eu estava tão abalado, ainda sentia algum amor por ela, acho, e queria me livrar de tudo.
Pensei, bem, ela vai precisar de um lugar para ela e seu filho e será mais rápido simplesmente dar a ela, então fiz isso, mesmo contra o conselho do meu advogado. Minha esposa não me traiu. Ela se envolveu com alguém semanas antes de nos conhecermos. Depois nos conhecemos, um mês depois saímos no nosso primeiro encontro, 2 meses depois ela descobriu que estava grávida. Conversamos e decidimos seguir em frente, mas com calma. Não fomos morar juntos no dia seguinte, ficamos juntos para ver como as coisas iriam. Poderia ter terminado a qualquer momento, mas não terminou, e fomos morar juntos quando o nome do filho estava quase completando 1 ano. Minha sogra tem uma coisa espiritual estranha com algumas amigas desde sempre. Nunca me incomodou realmente, mas acho algumas de suas visões questionáveis. Mencionei a ela que dei o apartamento para minha ex, ela disse mas você não sabe se ela ainda tem. Alguém disse que ela pensa assim porque traiu o marido e minha esposa e qual seus irmãos podem ser resultado disso. Honestamente, não me sinto confortável em trazer isso à tona com minha esposa agora ou com qualquer outra pessoa, então não vou fazer isso. Ok, então, algumas coisas aconteceram. Recebi toda a documentação do divórcio, fiz cópias e as entreguei à família da minha esposa, garantindo que todos pudessem ver tudo. Tive algumas reações mistas. Algumas pessoas me disseram que sabiam desde o início que minha ex era claramente desequilibrada e disseram quase nada porque pensavam que era óbvio, mas aqueles que acreditaram nela eram tão desequilibrados quanto, então falar com eles seria como falar com uma parede, então eles apenas seguiram em frente. Eles se desculparam por não dizer nada, não pensaram que poderia ser tão prejudicial para mim quando é claramente falso. Não estou mais chateado com eles agora, com a maioria deles não somos exatamente próximos, são parentes distantes. Outros acreditaram na minha ex no começo porque ela tinha provas, mas depois de mostrar meus documentos, se desculparam profusamente e disseram que me apoiariam se eu a processasse e seriam testemunhas e tal. E então havia aqueles que ainda acreditavam na minha ex, como primo, esposa do primo, tia e alguns outros próximos a eles que me acusavam de falsificar documentos. O cunhado, que é próximo do primo, não disse nada sobre nada. Ele não parece estar do lado deles, mas também não admitiu que estava errado, apenas silêncio da parte dele. Entrei com uma ordem de restrição, a temporária foi negada, mas tenho uma audiência marcada. Tive uma reunião com um dos meus maiores clientes na semana passada, nos conhecemos há muito tempo, profissionalmente, não somos amigos, mas ele sabia que eu tinha me divorciado anos atrás. Quando ele chegou à recepção, o recebi e pedi para ele me seguir, ele me parou e disse que alguém foi ao escritório dele e falou sobre eu ter abandonado um filho, e me perguntou se era verdade. Disse que era falso, dei um breve resumo e ofereci mostrar meus documentos de divórcio. Ele disse que não era necessário, confiava na minha palavra e ofereceu ajuda se eu precisasse no futuro. Seguimos para a reunião. Fiquei muito irritado que ela realmente foi atrás do meu negócio, mas então algo ainda pior aconteceu. Meu advogado estava elaborando uma carta de cessar e desistir e eu estava debatendo se deveria processá-la ou esperar pela carta, então sábado aconteceu. Levei meus filhos ao shopping para comprar algumas coisas para o verão, as aulas escolares acabaram, mas a escola ainda tem algumas atividades durante a semana e tem um grande evento no próximo final de semana, e outras coisas que precisávamos comprar. Fomos e deixamos minha esposa em casa para relaxar, está ficando mais difícil para ela. Quando voltamos, dei algumas sacolas para as crianças e disse para entrarem com elas, a mamãe tem um lanche para elas, eu cuidaria do resto. Fiz algumas viagens de ida e volta da casa, e quando estava terminando de descarregar o porta-malas, ouvi mamãe. Virei-me e havia uma menina parada ali, fiquei confuso, a menina parecia assustada, então vi minha ex se aproximando, ela disse à menina, sim, era isso que ela deveria ser, a menina ficou parada e em silêncio pelo resto do encontro, mas minha ex desabafou comigo. Estou parafraseando aqui, mas basicamente foi assim. Não acredito que você não queira fazer parte da vida dela, ela é uma criança incrível, inocente, que não fez nada de errado, você simplesmente abandonou. E por quê? Por uma mulher aleatória que se envolve com todo mundo, engravida e depois te faz responsável pelo filho dela. Não foi você quem tentou fazer isso? Eu não era uma mulher aleatória, era diferente. Sim, a diferença é que ela não me traiu e eu escolhi ser responsável, ela não tentou me forçar. Isso não torna justo. Como você pode não pensar nela, aponta para a menina, quando traz crianças da rua e cuida delas, em referência aos nossos 2 filhos mais velhos adotados, seus filhos vão para escolas particulares enquanto eu tenho que me mudar para ela ir à escola que eu quero, ela é invisível para você. Você está louca? Por favor, vá embora, não tenho tempo para isso. O quê? Você não quer que sua família perfeita veja quem você realmente é? Ou você vai embora ou eu chamo a polícia.
Como se você fosse fazer isso, seja razoável uma vez e não teremos mais problemas. Então minha esposa saiu de casa. Esposa, eu já chamei a polícia, eles estão a caminho, sugiro que você vá embora antes que cheguem, meu nome, entre. Peguei as 2 últimas sacolas e entrei. Pela janela, vi minha ex pegando a menina pelo braço com força e a arrastando para o carro, depois ela foi embora, agora estou realmente preocupado com a menina. A polícia chegou, conversamos com eles, mostramos as filmagens, temos câmeras, até filmagens do meu carro. Entrei novamente com pedido de ordem de restrição temporária e foi aprovado, então isso é bom por enquanto. Disse ao meu advogado para esquecer a carta, vou processá-la. E posso confirmar que ela não mora mais no apartamento, não tenho certeza do que aconteceu com ele ou onde ela está morando agora, mas veremos. A atualização 2. Olá novamente, já se passaram algumas semanas, minha ex não apareceu na minha porta desde a última vez, graças ao universo. No entanto, ela apareceu no meu escritório procurando por mim na segunda-feira passada, mas eu não estava lá, pois agora estou trabalhando mais em casa para ajudar minha esposa que está em repouso absoluto por tempo indeterminado devido a complicações na gravidez. Eu fui ao escritório na quinta-feira e, quando estava saindo para ir para casa, a irmã da minha ex estava me esperando. Nós éramos próximos naquela época, mas cortamos contato quando toda a traição aconteceu e minha terapeuta basicamente me aconselhou a fazer isso. Enfim. Ela disse que estava vindo há alguns dias esperando do lado de fora, na esperança de me ver e que precisava conversar comigo, era realmente importante. Então fomos a um café nas proximidades e ela me contou o que minha ex tem feito desde o divórcio. Ela vendeu o apartamento cerca de 1,5 anos após o divórcio ser finalizado e se mudou para uma casa, ela está alugando. Ela disse que a ex disse que era uma maneira rápida de ganhar dinheiro para comprar todas as coisas que uma criança precisaria ao crescer. Com o passar do tempo, a família dela percebeu comportamentos mais estranhos que o normal nela, não vou entrar em muitos detalhes, senão ficaríamos aqui muito tempo, mas, basicamente, ela foi diagnosticada com transtorno bipolar cerca de 2 anos atrás, e foi tratada por um tempo, mas depois parou. Eu conversei com meu advogado, ele disse que isso torna algumas coisas complicadas, pois ela poderia se defender não culpada por motivo de insanidade, mas o fato de ela estar recusando o tratamento há algum tempo ajudaria no meu caso. A irmã disse que sente muito pelo comportamento da ex e que me ajudaria no que eu precisasse no caso, ela ainda está por perto da irmã para tentar amenizar seus episódios pelo bem da sua sobrinha. Perguntei por que o conselho tutelar não se envolveu e ela disse que os pais dela estão interferindo para que isso não aconteça. Não pude ficar mais tempo, tinha que chegar em casa antes da minha cunhada sair, então trocamos números e ficaremos em contato se precisar. Isso é tudo por agora, tenho audiência para a ordem de restrição permanente esta semana, então espero que corra bem. Edição porque esqueci, e a irmã disse que a ex deixou escapar que não tem certeza de quem é o pai biológico porque ela se relacionou com 4 pessoas diferentes, 3 homens, por volta do tempo em que a criança foi concebida. Quando soube disso me senti ainda mais enganado, ela estava se relacionando com outros e eu não fazia ideia. Última atualização. Olá, pessoal. Desculpem pela demora. A mais nova do nosso grupo estava se sentindo excluída, sempre naquele mesmo quartinho, e decidiu chegar mais cedo do que esperávamos. Junto com a estadia na UTI neonatal e o início das aulas, sinto que gostaria de dormir até o próximo ano. Mas, felizmente, agora todos estão ótimos. Sobre minha ex. Os níveis de ansiedade que eu estava administrando naquela época eram incríveis. Ainda estão altos, mas consigo respirar. Basicamente, houve silêncio por cerca de 2 semanas, e então recebi uma ligação dizendo que ela tentou descontar um cheque falso em meu nome. Não tenho ideia de como ela encontrou meu banco, mas, assim como os documentos da clínica de fertilidade, o cheque era claramente falso e não enganou o funcionário. Ela foi presa imediatamente. Atualmente, ela está em um estabelecimento psiquiátrico recebendo tratamento. Não tenho certeza de quanto tempo ela ficará lá, mas quando sair, vai a julgamento por fraude de cheque, e pelo que me disseram, não parece bom para ela. Por outro lado, os pais dela estão cientes de que eu planejava processá-la e que tenho provas de outro crime de falsificação cometido por ela. Eles me imploraram para não prosseguir com isso, já que isso provavelmente faria sua filha ficar afastada por mais tempo. Talvez seja impopular, mas fiz um acordo com eles de que de alguma forma garantiriam que todos a quem ela difamou saberão a verdade. Não quero lidar com isso agora, então aceitei. Até agora, tudo bem. Em relação à garota, estou feliz em dizer que ela está com minha ex-cunhada agora. Não vou entrar em detalhes, mas parece que não há como minha ex pegá-la de volta no futuro.
Mesmo não sendo da minha conta, avisei minha ex-cunhada que, se os pais dela tentarem pegar a garota, vou ajudá-la com isso. Minha esposa e eu também estamos nos afastando da minha sogra. Parece que minha ex se tornar amiga da prima foi uma coincidência que ambas decidiram usar para suas próprias vantagens. A prima e a tia apenas usaram as mentiras da minha ex para se vingar de mim, já que aparentemente elas trabalham mais do que eu para ganhar menos dinheiro do que eu e isso não é justo. Acho que não estou esquecendo nada, mas me avisem se estiver. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.